Olá pessoal, meu nome é Anderson, sou professor de Geografia. Nós vamos dar continuidade aí ao estudo do continente africano do ponto de vista dos aspectos humanos. Na última aula nós falamos sobre a urbanização do continente africano. Nós vamos falar agora sobre as cidades. A origem das cidades no continente africano tem por base a colonização europeia. E as cidades são divididas em três tipos. As cidades denominadas feitorias são as cidades portuárias, né, ou seja, em região litorânea. São cidades comerciais, centro administrativo e econômico do país. Nós temos, por exemplo, aqui a cidade de Luanda, na Angola, que era um porto de exportação de escravos. Depois as cidades denominadas interiores, que são regiões agrícolas. Atualmente são centros comerciais e administrativos também. Nós temos, por exemplo, aqui a cidade de Kinshasa, na República Democrática do Congo. E o terceiro tipo de cidade são as cidades industriais, onde acontece a exploração de recursos minerais e energéticos. Atualmente elas são centros econômicos, políticos e administrativos. Então a formação dessas cidades teve por base essas características, né? As características portuárias, né? As características agrícolas e as características de exploração de minerais e energéticos. Aqui nós temos um exemplo também de uma cidade na Tanzânia onde acontece a exploração de minérios. Agora o conteúdo da página 280, organização do espaço urbano. As cidades africanas elas tiveram dois tipos principais de influência na sua formação, a influência europeia e a influência islâmica. Nós vamos agora colocar as características aí das cidades que tiveram influência europeia. A maioria das cidades, né, do continente africano tiveram influência europeia, mais uma vez aqui a cidade de Luanda, na Angola. A divisão das cidades com influência europeia é sobre três aspectos. No centro dessas cidades é onde acontece o comércio, os serviços e órgãos da administração pública. A outra região da cidade são os bairros ricos. Nessa região reside principalmente brancos. A arquitetura, ou seja, a construção desses prédios, né, dessas casas, tem influência europeia e essas construções têm uma melhor qualidade, uma melhor infraestrutura. Nos bairros pobres, as construções são precárias e reside principalmente a população negra. Essa organização do espaço urbano africano nas cidades de influência europeia lembra muito a organização das cidades brasileiras. Agora vamos falar das cidades com influência islâmica. Normalmente elas estão no norte do continente africano, onde há a presença de cultura islâmica. As cidades com influência islâmica, elas têm a divisão em duas partes, né? A gente pode ver a área denominada Medina, foi uma área construída por grupos religiosos, as ruas são estreitas, há a presença de intenso comércio, população pobre e mesquitas. As mesquitas são templos religiosos das pessoas que professam a fé islâmica. Lembrando que no nosso município de Barretos, nós temos um templo religioso, né? Nós temos aí uma mesquita que fica na rua 21 com a rua 6. A outra região dessas cidades é a Cidade Nova, onde se verifica construções modernas, as ruas são mais largas, vive-se nessas regiões as classes sociais mais altas, pessoas com maior poder aquisitivo, há a presença maior de espaços verdes e de edifícios, né, construções mais altas. – 54% da população africana no ano de 2017 residia em áreas urbanas. A urbanização ela aconteceu no continente africano, vem acontecendo, né? Ainda não é um continente urbanizado. Vem acontecendo em razão do êxodo rural, que é a migração das pessoas da zona rural para a cidade, principalmente em razão da industrialização, da presença de indústrias nos centros urbanos. As cidades mais urbanizadas, elas estão
no litoral do continente. Então, são as cidades mais industrializadas, são as cidades que mais recebem essa migração de pessoas. Essa urbanização recente que vem acontecendo, ela tem trazido diversos problemas para o continente, como, por exemplo, a falta de saneamento básico, né, acesso à água potável, à rede de esgoto. Com a mudança muito grande de pessoas para esses centros urbanos, eles não estão preparados para oferecer serviços a todos, então há uma precariedade aí dos serviços de transporte, de saúde e educação, e acontece também o favelamento, que a gente verifica também aqui no nosso país, né, são a criação aí de comunidades. Nós temos aqui no gráfico a parcela da população vivendo em favelas, aqui está numa ordem crescente, né? O Sudão, 91% das pessoas no Sudão vivem em regiões de favela, né? Ou seja, de cada 100 pessoas que vivem no Sudão, 91 pessoas estão em área de favelamento. Tá? Continuando o assunto aí dos aspectos humanos, vamos falar agora das condições de vida das pessoas que residem na África. Como acabamos de dizer, vem acontecendo a urbanização nos últimos anos, um acelerado crescimento da população, em razão principalmente, nós já falamos na aula passada, né, das melhorias da melhoria da qualidade de vida, da diminuição da taxa de mortalidade infantil. Então, com o aumento da população, também tem ampliado o número de pessoas vivendo em situação de pobreza e miséria, e a falta de recursos econômicos também para o investimento em técnicas agrícolas é outro problema que a gente verifica no continente africano. Então, em razão da falta de recursos para utilizar técnicas agrícolas mais modernas e que causem impacto menor ao meio ambiente, o continente convive aí com a deterioração do seu meio ambiente. Continuando o assunto das condições de vida, os recursos para investimento em saúde, educação e alimentação no continente são escassos, né, são poucos. Existe uma baixa expectativa de vida, ou seja, as pessoas vivem menos lá. Os países africanos eles têm os piores índices de desenvolvimento humano do mundo. Lembrando que o IDH é um indicador que leva em consideração dados de saúde, educação e renda. A falta de acesso à água tratada e à rede de esgoto é um dos problemas também do continente. A fome e a falta de assistência médica e a persistência de doenças como HIV, malária e tuberculose. Essas doenças existem em outras partes do mundo? Existem também, não é só no continente africano, né? Só que, por exemplo, às vezes em outras regiões do mundo mais desenvolvida, as pessoas não morrem com determinada frequência de tuberculose, de malária, né? Então há uma dificuldade aí também no controle dessas doenças. É uma observação sobre a África subsaariana, que a África é a parte do continente africano que fica abaixo do deserto do Saara. Essa área do continente é uma área mais pobre e a área que tem aí os países também com os piores IDHs do mundo, né? Não significa que todos os países dessa área sejam necessariamente pobres, subdesenvolvidos e não industrializados. A África do Sul, por exemplo, fica nessa região e é um país emergente. Continuando aí o assunto das condições de vida, nós verificamos aqui nessa tabela a taxa de mortalidade infantil no ano de 2015 no continente africano. Na Somália, a segunda pior taxa de mortalidade infantil do mundo, só perde para o Afeganistão, 94,8%. A República Centro-Africana, com 86,3%. E nós podemos verificar os outros países nessa tabela, na página 281. Então, no ranking mundial de taxa de mortalidade infantil, dos 25 primeiros países, 24 são países africanos. A partir da página 283, nós vamos começar a falar aí da diversidade étnica, né, do continente africano. Vamos verificar aqui a definição de etnia.
Grupo humano, que tem diversos elementos em comum, como a língua, o espaço geográfico em que se vive, os costumes e as crenças. Ou seja, uma determinada população que vive em um determinado local, que tem um determinado idioma e que compartilha aí questões culturais e de crenças em comum. No século XV, havia cerca de 8.000 diferentes etnias no continente africano. Hoje, no mundo atual, aproximadamente aí 2.000 etnias. Com a chegada dos europeus no continente africano, ocorreu aí uma desarticulação, né, a criação dos estados coloniais e o não respeito às fronteiras tribais. Então, a população que vivia no continente africano já tinha a sua cultura, a sua forma de se organizar, os seus limites territoriais, e quando os europeus ali chegaram, eles não respeitaram essas fronteiras, né, com seus interesses econômicos, invadiram o continente, né, e com isso surgiu aí os conflitos, né, em razão dessa ocupação colonial. Na África, que tem milhares de etnias, né, como nós acabamos de ver atualmente, aproximadamente 2.000 etnias, elas convivem em 54 estados, ou seja, em 54 países, né? Então, dentro de um mesmo país tem diversos grupos étnicos, né? Então, outra razão aí dos conflitos, né? Então, dentro de um mesmo país convive-se povos inimigos, né? Nós temos aqui a comparação, né, do que a gente acabou de dizer. Em 1959, o antropólogo Murdoch ele estipulou em um estudo em que se definiu que a África teria aproximadamente 835 regiões étnicas, são essas regiões do mapa à esquerda, né? Hoje já se sabe que tem quase o dobro dessas regiões étnicas, e aqui nós temos o atual mapa político, né, do continente africano. Então, é como se essas regiões étnicas estivessem inúmeras delas presentes em cada país. A organização social do continente africano ainda há persistência de estruturas de clãs e de tribos. O isolamento, né, desses clãs e dessas tribos favoreceu aí a conservação da sua cultura, ou seja, a não absorção da cultura europeia. Nós vamos ver aqui a definição de clã. Provavelmente foi a primeira forma de organização social, constituído por famílias cujos parentes possuem antepassados em comum, geralmente pela linhagem paterna. Os casamentos se fazem com pessoas de outro clã e o casal passa a viver no clã do homem. Geralmente vivem da caça e da coleta vegetal. Agora a definição de tribo, que são forma de organização social posterior à dos clãs, parece ter surgido após o desenvolvimento da domesticação dos animais e das produções agrícolas. Os laços que unem uma tribo são mais amplos que os laços matrimoniais dos clãs. Então a diferença aí é que nas tribos houve um aprimoramento aí da alimentação com a criação de atividades agrícolas, né? E os laços não ficam mais restritos à família, né? Há uma ampliação desses laços. Nós temos aqui a imagem que ilustra, né, pessoas do continente africano pertencentes a alguma tribo. Nós vamos falar agora da expansão do islamismo, com a chegada dos europeus no século XV, mais a urbanização pela qual o continente vem passando no século XX, e a modernização do campo. Isso promoveu o quê? O crescimento do islamismo e do cristianismo, e com isso os conflitos. Em razão aí do avanço do islamismo, os conflitos são entre os grupos islâmicos e os grupos cristãos e as tribos africanas, que têm a sua própria forma de organizar a sua religião, a sua cultura. Nós vemos aqui no mapa a expansão do islamismo. Nas áreas em verde nós podemos verificar a presença de acima de 70% da população, né, professando essa fé. Então, a expansão do islamismo ela vai em direção ao sul do continente. Praticamente o deserto do Saara ele divide a África em norte e no sul. Ao norte do deserto do Saara nós temos uma determinada cultura e ao sul nós temos outra cultura.
No norte, há a presença de brancos. O norte do continente africano é essa região, o deserto do Saara fica mais aproximadamente nessa região aqui do mapa, né? Os brancos dessa região são de origem asiática, a maioria são árabes, de cultura islâmica, e são aproximadamente 300 milhões de pessoas. No sul, há uma presença maior de negros, culturas tribais, e aproximadamente aí 750 milhões de pessoas. Os brancos no continente africano são minorias, é cerca de 25 milhões de pessoas, nas cidades litorâneas e controlam os negócios. Então, eles se fixam em regiões próximas aos oceanos, né, aos mares, né, e não está especificamente na região norte ou na região sul, mas sim nas cidades litorâneas. E controlam aí a atividade comercial e econômica dessas regiões. Pessoal, a aula de hoje a gente vai parar nesse assunto da expansão do islamismo, na página 285. Na próxima aula a gente continua. Bons estudos. Qualquer dúvida vocês podem tirar nos grupos de WhatsApp de estudo.